direito está na Bíblia, na palavra. Fecha os seus olhos. Vamos pedir direção a Deus, agora ao Espírito Santo. Fala conosco através da palavra, Senhor. Reconheço que nada sou apenas a neblina que passa. Falho, errante e pecador. Mas eu sei e tenho a consciência que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é perfeito. Fala conosco através dessa palavra, Senhor. Que tudo que venha a ser fala seja revelado e venha dos céus, venha de ti, ó Santo de Deus. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo em suas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Todos acharam? Lucas, capítulo 19. Fala assim, ó, o título é, na sua Bíblia aí, Zaqueu, o publicano. Vamos falar sobre esse homem que quis conhecer o Senhor Jesus, Pesquisando sobre o significado, o que significa Zaqueu? Em Zaqueu, em grego, significa puro. Em hebraico, significa justo. Amém? Mas só que tem um porém. Zaqueu, que significa puro ou justo, ele era um publicano. E um publicano na época do Senhor Jesus era uma pessoa abominável aos olhos dos judeus. Por que era uma pessoa abominável? Uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada. Porque os publicanos, eles trabalhavam para o rei. E ele era cobrador de impostos. Impostos para o rei. E muitas vezes os publicanos cobravam impostos acima do que era estipulado. E muitos publicanos enganavam o povo. Os publicanos na época do Senhor Jesus, a companhia deles eram pessoas o quê? Pessoas de más índoles. Amém? Pessoas que viviam com ladrões. Pessoas que viviam com outras pessoas mal faladas. Então, na época do Senhor Jesus, os publicanos eram pessoas desprezadas e pessoas odiadas pelo povo judeu. O povo judeu não gostava dos publicanos. O povo judeu tinha ódio, tinha raiva dos publicanos, porque cobravam impostos e muitas vezes impostos abusivos para o rei. E eram pessoas o quê? Odiadas pelo povo. Fala assim a palavra, ó. Entretanto, entrando, aqui está falando de Jesus. O Senhor Jesus estava entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Ele estava entrando em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó. Eis que um homem chamado Zaqueu, que significa o quê? Puro ou justo. Maioral dos publicanos e rico. Então, Zaqueu era um simples cobrador de impostos? Não. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. Ele era uma pessoa respeitada pelo rei. Mas era uma pessoa que desprezada pelo povo. Amém? Ele não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa muito conhecida. Porque na época do Senhor Jesus, não era qualquer pessoa que poderia ser um publicano, não. Tinha que ser de uma família rica. Ele tinha que ser de uma família o quê? Uma família tradicional. Uma família conhecida. Então Zaqueu não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa conhecida. A família dele era respeitada pelo rei. Pelo reinado. Pelo rei. E não só isso, ele era uma pessoa rica e uma pessoa muito conhecida. Amém? Olha lá, versículo 3.
procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha lá, que coisa maravilhosa. Zaqueu, um homem rico, um homem respeitado pelo rei, quando ele ouviu falar e viu que o Senhor Jesus estava andando e atravessando a cidade de Jericó, o que ele fez? A Bíblia fala: procurava ver quem era Jesus. Olha que palavra forte. Zaqueu com certeza tinha ouvido falar que Jesus, o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele tinha feito muitos milagres. Ele tinha multiplicado os pães. Amém? Com certeza ele tinha ouvido falar daquela palavra que fala de um capítulo antes, a respeito daquele jovem rico. O jovem rico falou que obedecia à lei de Moisés, mas o Senhor Jesus falou: falta alguma coisa para você, vende tudo o seu dinheiro, toda a sua riqueza e distribui, dá aos pobres. Com certeza ele ouviu falar isso também de Jesus. Ele ouviu falar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado morto. Ele ouviu falar também que Jesus tinha multiplicado pães. Com certeza ele tinha ouvido falar que Jesus tinha curado o cego, que tinha feito o surdo ouvir, o mudo falar. Ele tinha anunciado as boas novas da salvação. Ele sabia que Jesus, ele era um enviado de Deus, era um homem de Deus, era um profeta. Ele cria nisso. O que ele fez? O maioral dos publicanos, o principal dos publicanos, o chefe. Ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. O que ele fez? Ele viu Jesus falar, a multidão estava do lado dele, procurando receber um milagre, uma bênção. Quando ele viu e ouviu a multidão, o que ele fez? Ele se esforçou. Continua a falar assim, ó, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu era uma pessoa baixinha, uma pessoa baixa. E ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia ver Jesus porque era uma pessoa baixa. O que ele fez? Ele pensou consigo: eu vou correr na frente. Jesus vai passar aqui. Eu vou subir em cima desse sicômoro. O que é um sicômoro? É uma espécie de figueira. Uma das espécies de uma figueira. E quando ele subiu, ele teve a oportunidade de ver o quê? De ver o Mestre, de ver o Messias, de ver Jesus. Será que ele se esforçou? A palavra fala, os estudiosos falam que uma figueira, um sicômoro, uma espécie de figueira, pode chegar até 20 metros de altura. Com certeza, e a Bíblia fala que os troncos da figueira são altos, são grossos, são grandes. Com certeza, Zaqueu se esforçou muito para subir em cima daquela figueira, daquele sicômoro, daquela figueira. Se hoje, antigamente, quando eu era criança, eu subia em qualquer árvore. Mas agora, para mim subir numa árvore, eu tenho que me esforçar muito. Não sei você. Você que é magrinho, você pode até subir mais fácil. Mas eu tenho que me esforçar muito para subir em cima de uma árvore. Com certeza, Zaqueu, ele se esforçou muito para subir em cima dessa árvore. O que a Bíblia fala? Que cada um de nós, eu e você todos, que querem ver Jesus, tem que se esforçar. Tem que buscar. Fácil é abrir a boca e falar assim: olha,
O culpado de eu estar vivendo essa vida é o presidente. O culpado de eu estar vivendo essa vida é o governador, é o prefeito. O culpado de eu estar vivendo essa vida é o fulano, é o ciclano. É fácil culpar alguém. Mas difícil é o quê? Bater no peito e falar assim, ó. Se eu estou passando por esse problema agora, o culpado sou eu. Deus procura isso da gente. Se o culpado sou eu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar em buscar a Jesus. Eu tenho que me esforçar, encontrar e buscar a Deus. É isso que a palavra está falando pra gente. Zaqueu poderia muito bem falar assim, olha, eu quero conhecer Jesus, mas eu sou pequeno, eu sou baixinho, então não vou me esforçar, então não tem como eu conhecer Jesus. Mas dentro do coração de Zaqueu ele tinha um desejo que eu quero conhecer Jesus. O que ele fez? Ele não mediu esforços. Ele se esforçou. Então o que nós temos que fazer? Mudar o pensamento. O que é mudar o pensamento? Não me importa quem é o culpado do problema que eu estou enfrentando agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que me esforçar em buscar e conhecer Jesus. Todos nós, temos que pedir perdão. Nós temos que nos voltar para Ele. Com choro, com jejum, nós temos que nos humilhar, clamar, orar, chorar aos pés de Jesus. É nós que temos que fazer isso e ninguém pode fazer isso pela gente. É nós. Nós temos que fazer. A responsabilidade é individual. Você não pode colocar nas costas de alguém a sua responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Zaqueu podia muito falar assim, olha, eu vou chamar um empregado, um servo meu, vou pedir para ele colocar nas minhas costas para eu ficar mais alto e ver Jesus. Ele podia muito bem, porque a Bíblia fala que ele era um homem rico. E se ele era um homem rico, ele tinha muitos empregados. Mas não só isso, ele era ele era o maioral, ele era o principal dos publicanos. Ele tinha o quê? Muito servo e muito empregado. Ele podia muito bem fazer isso. Mas a responsabilidade foi dele. Ele pensou que é eu que tenho que fazer a minha parte. E correu na frente e subiu em cima do cincômoro da figueira. E ficou o quê? Ficou esperando Jesus passar. Continuando, fala assim a palavra. Na sua Bíblia aí, ó. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, o lugar o quê? Lugar onde estava a figueira, o sicômoro, onde Zaqueu já estava lá em cima da árvore. Uma árvore de cerca de 20 metros de altura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele olhou para cima, estava em cima da árvore. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele viu a intenção do coração de Zaqueu. Ele aproveitou aquela oportunidade. Todos nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá todo dia. Todo dia. Zaqueu correu na frente, subiu na árvore e só ficou o quê? Só ficou de longe olhando a multidão. E Jesus no centro da multidão, lá no meio. E quando Jesus chegou perto da figueira, o que ele fez? Olhou para cima. O que ele viu? Ele viu um homem pequeno, um homem baixo. O homem baixinho olhou para ele e viu Zaqueu olhando para ele. O que Jesus falou? Zaqueu, desce. Porque hoje eu quero entrar dentro da sua casa. Que coisa maravilhosa. Se você se esforçar, se você clamar e buscar a Deus, hoje mesmo Jesus ele entra na sua casa. Diga glórias a Deus.
Hoje mesmo Jesus, ele entra na sua casa, ele tem poder para isso. O Senhor Jesus tem poder para isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é conhecido como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele se assenta no trono. Quem se assenta no trono é rei. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Quando o Senhor Jesus ele viu Zaqueu, olhou para cima e viu Zaqueu, eu vi. Eu vi o que você fez, Zaqueu. Eu vi que você se esforçou e subiu nessa árvore de cerca de 20 metros de altura. Você se esforçou. O homem não viu, mas eu vi. Então, porque você se esforçou, porque você fez isso, o que ele falou? No versículo 5. Versículo 5, leia aí comigo. Quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava em cima lá da árvore, do sicoma, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que coisa maravilhosa. Se você quer que Jesus entre na sua casa, você tem que se esforçar e buscar a Jesus. Todos nós temos que esforçar. Não adianta abrir a boca e reclamar. O culpado é o fulano, o culpado é o cicano. Esquece isso. Coloca o joelho no chão e clame a Deus. Hoje mesmo ele entrará na sua casa. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. É a boca de Deus que fala com a igreja. Ele falou assim: o Senhor Jesus, Zaqueu, desce, mas desce depressa, que hoje convém entrar e ficar na sua casa. Se você se esforçar, se você buscar Jesus, ele vai entrar na sua casa e vai abençoar toda a sua família, porque Deus ele tem poder para abençoar e salvar. Diga graças a Deus. Continuando a falar assim a palavra, versículo 6. Ele desceu a toda pressa, o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que coisa maravilhosa. A pergunta é: será que o Senhor Jesus ele viu só o esforço que Zaqueu ele fez para subir em cima daquela árvore, daquela figueira? Não. O Senhor Jesus não viu isso, só isso. O Senhor Jesus viu o que estava dentro do coração de Zaqueu. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus falou: desce depressa, a Bíblia fala que Zaqueu ele desceu a toda pressa e se alegrou. Quem quer conhecer Jesus e acha Jesus se alegra. Mas não só se alegrou, mas disse o quê? O que ele disse? Olha lá. Versículo 8. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu ele se arrependeu dos pecados dele. Porque era tradição, era costume os publicanos extorquirem as pessoas. Era tradição, era costume os publicanos enganar as pessoas. Ele falou assim, Zaqueu pensou assim: Senhor, as pessoas que eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas não só isso, Senhor. Eu darei, está escrito aí? A metade. A metade de todos os meus bens eu vou dar para os pobres, para socorrer quem precisa. Deus ele viu o quê? Viu que Zaqueu ele se arrependeu dos pecados dele. E quis o quê? E quis o quê, igreja? Quis conhecer Jesus. Deus ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Deus quer que a gente venha mudar. Deus quer que a gente venha buscar. Deus quer que a gente venha clamar. Se nós fizermos isso, ele vai entrar na nossa casa e haverá salvação, haverá cura,
haverá alegria, haverá livramento. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Continuando a falar assim, ó, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus não importa como vive a pessoa. Pode ser um bandido, um traficante. A pessoa pode ter cometido o pior crime aos olhos do homem e aos olhos de Deus. Mas se ele se arrepender, se ele buscar Deus, ele vai falar isso, ó. Hoje houve salvação nesta casa. Por que houve salvação nesta casa? Na casa de Zaqueu, na vida dele? Porque Zaqueu o quê? Se esforçou em buscar, em conhecer, em ver Jesus. Mas não só isso, ele mudou. Ele mudou as atitudes que ele estava tomando. Ele doou, ele deu a metade dos bens dele. Essa é a atitude que ele tomou. E o que restituiu 4 vezes mais do que ele tinha enganado as pessoas. Quando o Senhor Jesus ele viu isso, ele falou assim: olha, Zaqueu se arrependeu e ele quer mudar. Que coisa maravilhosa. Deus ele quer ver na gente arrependimento, o desejo de mudança, o desejo de buscar e conhecer a Ele. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte. Todos temos que fazer a nossa parte, se arrepender, se esforçar em conhecer Jesus. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Ele vai entrar na nossa casa, que simboliza o coração, que simboliza também a nossa família. Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, Ele entra na nossa vida, entra na nossa casa, Ele salva a nossa família também. Diga glórias a Deus. Zaqueu era um homem desprezado por todos. Era odiado pelo povo. Mas quando ele se esforçou em conhecer Jesus e abandonou seus pecados, o que Jesus falou? Olha, hoje houve salvação nessa casa, porque este, através das suas atitudes, ele se torna um filho de Abraão. Abraão, por causa do quê? Por causa do perdão, do arrependimento e da mudança. Diga glórias a Deus. Você entendeu essa mensagem ou não? Olha para você. Será que você tem se esforçado em conhecer a Deus? Ou muitas vezes você se incomoda e fala assim: eu estou vivendo essa vida por causa do fulano, por causa da pandemia, por causa do meu familiar, por causa do cicrano. É fácil culpar as pessoas, mas nós temos que tomar responsabilidade para nós. E fazer o quê? Se esforçar em buscar a Deus. Se esforçar em buscar a Deus através de joelho no chão, através de oração, através de mudança, através de jejum. Dobre os seus joelhos e chore aos pés de Jesus. Ele vai estender a mão para você. Você vai ver, ele vai te levantar e vai te abençoar para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus. Você entendeu a mensagem? Guarda essa palavra no seu coração. Busque mais a Deus. Se consagre. Jejue. Dobre o seu joelho no chão, se arrependa. Porque Deus tem uma bênção. Deus ele quer entregar o sobrenatural sobre a sua vida. Deus quer entrar na sua casa, abençoar a sua vida e salvar toda a sua família. Porque esse é o pensamento de Deus. Como ele mesmo disse: os meus pensamentos são mais altos e maiores que o seu. O pensamento de Deus, olha, é incomparável o nosso pensamento. Deus tem coisas maravilhosas preparado para mim, para você. Como a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? A palavra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em o coração humano o que Deus, o Eterno, tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você buscar Deus,
Deus ele cuida e te abençoa, não só você, mas toda a sua casa também. Diga glórias a Deus. Amém. Pode fechar a Bíblia agora, a palavra de Deus, deixa do seu lado aí. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Não vou me demorar. Já coloque do seu lado aí peça de roupa, fotografia do seu familiar, um documento, a carteira de trabalho, algo que representa a sua vida, uma peça de roupa. Pastor, posso colocar alguns objetos? Água. Já pega um copo com água, o copo com água está aqui. Algo que representa a sua vida, que você quer que Deus venha tocar e venha ungir e abençoar. A Bíblia fala que tudo que é feito em oração, pedido a Deus em oração com fé, é consagrado e santificado a Deus. Então, pela oração, tudo que você colocar será consagrado e santificado a Deus. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você e pela sua vida também. Feche os olhos agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Damos graças a Ti por tudo, porque o Senhor é o Eterno, o Todo-Poderoso. Sabemos e cremos que o Senhor cuida de nós, Senhor. Não porque somos melhores. Não, Senhor, muito pelo contrário. O Senhor nos abençoa pela graça, pela misericórdia e por amor do Teu grandioso nome, que é bendito e é perfeito para todo sempre. Senhor, que cada palavra que foi falada nessa noite fique gravada dentro desse coração, Senhor. Enche esse coração de fé. Enche o coração do Teu povo de paz. Da certeza que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa do que prometeu. O Senhor tem poder para cumprir o que promete. Coloca a certeza dentro desse coração. Nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, entregar nossa vida a Ti, Senhor. Entregar nossos caminhos ao Senhor. Senhor, nós aceitamos a Ti como Salvador, único e verdadeiro Salvador. Te peço, consagra a cada objeto que se encontra aí ao lado, que essa pessoa pegou, Senhor, que mostrou, está apresentando a Ti. Peça de roupa, fotografia, Senhor. Chave de casa, todos os pertences que se encontram próximo dessa pessoa. Coloca a Tua mão, coloca uma unção poderosa, uma unção de cura. Quem fizer uso desses objetos sejam abençoados pela unção em nome de Jesus. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água, beba do santo remédio. Como está escrito, que a água, quem bebe da sua água, da água que escorre do trono do Senhor, nunca mais terá sede. Que essa água seja a água que escorre do Teu trono, Senhor. E quem beber da água, beba do refrigério na alma. Coloca unção e coloca poder na água, que seja ungido e consagrado. Quem beber, seja abençoado. Senhor, eu te peço pela família do Teu povo, que os anjos do Senhor estejam, Senhor, anjos com espada desembainhada, anjos de guerra poderosos, na casa dessa pessoa e ao redor do familiar dessa pessoa, Senhor. Aonde eles estiverem, proteja de acidente, de dano sanguinário, de toda a pandemia do inferno. Guarda, Senhor. Que todos sejam abençoados, que na casa dessa pessoa haja paz, que na casa dessa pessoa haja saúde, que na casa dessa pessoa haja prosperidade. Que a presença do Senhor esteja na casa de todos. Eu determino todos abençoados pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba da água com fé. Graças ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus já abençoou a sua vida. Creia pela fé. Que Deus já entregou sobre a sua vida bênção. Que o Espírito Santo faz